Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Miqueias. Nós estamos expondo, não é, esse texto, esse livro, e eu quero hoje compartilhar com os irmãos o capítulo 3 como um todo. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Miqueias, capítulo 3. Acompanhe a leitura comigo da palavra de Deus. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele. Quebram seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim, diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante, e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas, e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por termos o privilégio de nos reunir como igreja para cultuar o Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nesse momento Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no meio do Teu povo, de transformar o nosso coração, de ministrar a Tua palavra a nós, que nós consigamos entender a passagem, e não só isso, mas colocar em prática aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos na suficiência do Senhor e do agir do Teu Espírito, e precisamos dela, Pai. Então, ministra a nossa vida, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Bom, nós começamos lá no capítulo 1, tivemos ali uma apresentação do livro. O texto bíblico nos mostra onde e o contexto histórico que Miqueias está vivenciando. Ele diz que tudo isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás, Ezequias e reis de Judá. Ele diz que está numa cidade chamada Moresete, e então ele começa a explicar para nós, ou a mostrar para nós a sentença que Deus daria àquele povo por conta do seu afastamento da presença de Deus. Depois do capítulo 2, reverendo Pedro pregou semana passada, e hoje então nós chegamos aqui no capítulo 3. Bom, o capítulo 3 é basicamente uma exortação, uma repreensão aos líderes. E aqui nós podemos perceber que
ele está exortando todos os líderes de Israel, desde os líderes espirituais até os líderes governamentais, se assim eu pudesse dizer, aqueles que governavam sobre Israel. Então, nós temos aqui a palavra de Deus sendo ministrada. Desculpa. Nós temos aqui a palavra de Deus sendo ministrada a um povo de dura serviço, que precisa voltar os seus olhos para a presença do Senhor, que precisa buscar a Deus, que precisa arrepender. E então essas ameaças ou palavras do profeta chegam até essa liderança. Então, ao longo da nossa conversa aqui essa manhã, existem algumas formas que você pode aplicar esse texto ao seu coração. E uma delas seria qualquer aspecto de liderança, porque todos nós exercemos algum papel de liderança. Todos, sem exceção. Quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja na família. Então, se você é mãe, você exerce o papel de liderança, porque você é a autoridade instituída por Deus para corrigir, exortar, amar, ensinar seus filhos. Se você é pai, você também é a autoridade instituída por Deus. Se você é marido, você é a autoridade instituída por Deus. Então, nós podemos ampliar a gama de aplicações do texto, porque senão o texto fica como se fosse uma mensagem para eles e não uma mensagem para nós. Então, uma boa forma de nós colocarmos o que estamos lendo aqui em prática na nossa vida é olharmos para as áreas onde Deus nos colocou como autoridade, e nós então, por intermédio disso, percebermos se temos sido fiéis ao Senhor, ou se por algum motivo não temos sido fiéis ao Senhor. Bom, nós vamos começar então com o verso 1, quando ele diz: escutem agora, governantes de Jacó, chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? É como se o profeta estivesse dizendo assim: olha, não deveria ser vocês os entendedores? Que é um exemplo meio besta, né? Um exemplo meio besta. Quando você contrata alguém, né, Alexandre, para fazer um serviço na sua casa. Bom, o que eu espero que aquela pessoa seja um profissional, correto? Afinal, ela faz aquilo a vida toda. Então, quando esse profissional, ele chega na minha casa e ele faz um serviço que eu, que sou pastor, teria condições de fazer melhor, não faz sentido pagar alguém para fazer um serviço. Não é? Isso me irrita profundamente. Talvez é um dos motivos do porquê muitas das vezes algumas coisas eu mesmo arrumo. Porque eu contrato alguém na expectativa de que aquela pessoa exerça, faça algo que ela faz a vida toda. É como você procurar um pastor, procurar um líder para conversar, e esse líder não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, está mais perdido que você. Então, nós temos expectativa de que quando chamamos alguém que se diz ser especialista ou que se diz ser autoridade naquele assunto, de que aquela pessoa exerça aquele papel melhor do que você. Caso contrário, para que você vai pagar alguém para fazer um trabalho que você mesmo poderia fazer melhor do que aquela pessoa? Então é mais ou menos isso que o profeta está dizendo. Olha, não deveriam ser vocês líderes de Israel, vocês cabeça, não é? Ele diz no verso 1, chefes da casa de Israel, governantes de Jacó, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o que se espera de vocês é que vocês conheçam a palavra de Deus e exerçam a justiça de Deus. Então o profeta diz, como uma pergunta que ele sabe bem a resposta: não, vocês não estão exercendo o papel como vocês deveriam exercer, como líderes espirituais, como governantes da casa de Jacó. E aí agora, depois de fazer esse anúncio,
ele começa então a explicar o motivo, ou as razões do porquê ele sabe que eles não estão exercendo aquilo que era dever de exercerem sobre o povo. Então são líderes que desconhecem a justiça, que desconhecem a vontade de Deus, que não amam a palavra de Deus. Bom, o texto continua e o verso 2 vai dizer: vocês odeiam o bem, amam o mal. Então o problema é horrível, porque o que se espera desses líderes é que eles venham a defender o povo, amar o povo, instruir o povo, mas não, o que o texto bíblico nos mostra é que existe uma inversão de valores tão grande, que agora esses líderes, quer sejam no campo político ou quer seja no campo espiritual, eles simplesmente inverteram os aspectos do que é ser bom e do que é ser mal. E o texto bíblico então diz: vocês odeiam o bem, vocês amam o mal, e ele continua dizendo o motivo pelo qual. E o motivo é por causa da opressão. Verso 3, vocês comem, e aqui ele vai usar uma figura de linguagem, não é? Do canibalismo, mas não é que os líderes estavam, sacrificando pessoas, é simplesmente que eles estavam literalmente arrancando o couro daquele povo, fazendo aquele povo sofrer e sofrer muito. Então o texto diz: vocês comem a carne do meu povo, e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços, que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Líderes que oprimem, líderes que distorcem o direito, líderes que não amam a Deus, não conhecem a sua justiça e não desejam honrar o Senhor. E o que acontece é que quando nós estamos debaixo de uma liderança assim, o povo sofre, o povo é oprimido, a família sofre, quando o marido não ama o Senhor, quando a esposa não ama o Senhor, os filhos colhem os frutos de um lar completamente destruído. Porque aqueles que foram chamados para exercer papéis claros de liderança, segundo a vontade de Deus, simplesmente abandonaram seus papéis e decidiram que não irão fazer. O texto continua. Verso 4 diz: um dia eles hão de invocar o Senhor, mas eles não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Bom, os líderes atuais, governantes de Jerusalém, eles não só não conhecem a justiça, não ouvem o Senhor, não querem buscar a vontade do Senhor, como não lhes haverá oportunidade de se arrepender. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores, não é? A chamada de Miqueias é uma chamada ao arrependimento, mas ao mesmo tempo uma determinação de sentença. Chegou um tempo em que eles não terão mais oportunidade. Eles não terão. E a palavra diz: vocês vão invocar, vocês vão clamar, mas eu não vou ouvir vocês. Tamanha a pecaminosidade, o afastamento que eles tinham do Senhor. Quantas vezes Deus não ouve a nossa oração porque nós estamos vivendo em pecado? A gente fica assim: ah, Deus, mas o Senhor não me ouve. Ah, Deus, mas o Senhor não me ouve. Mas a gente não cuida da nossa casa, a gente não assume os nossos papéis. Nós somos relapsos com os compromissos com as coisas do Senhor. E aí o Senhor realmente não nos ouvirá, porque não existe um coração quebrantado, arrependido, que busca a presença do Senhor. Então Deus está dizendo para esses líderes: eu não vou ouvir vocês, porque são pessoas que estão completamente distantes do Senhor. O texto continua, verso 5, e ele diz: assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante. Líderes mentirosos, líderes que não conhecem a vontade de Deus, mentem ao povo por conta da ganância. Parte B do verso 5 diz que eles clamam paz quando têm o que mastigar,
mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Bom, aqui é uma característica ou uma acusação contra os sacerdotes e profetas. Porque lembre comigo, o povo trazia suas ofertas ao templo, eles eram responsáveis por fazerem os sacrifícios e tudo aquilo que restava era a parte que lhes cabia. Então, o que o texto está dizendo é que quando o povo estava oferecendo para eles aquilo que eles queriam, que era dinheiro, comida, sustento, eles estavam pregando o quê? Paz. Não é? Então, a mensagem que esses profetas profetizavam era de acordo com aquilo que o povo produzia, ou de aquilo com que o povo fazia suas casas serem abastadas. Era uma mensagem embasada ou condicionada àquilo que o povo tinha para oferecer para esses sacerdotes e profetas. O texto continua: por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. O profeta está dizendo que vai chegar um tempo então que esses líderes que não ouviram a Deus enquanto Deus estava falando, agora serão envergonhados, porque realmente não ouvirão a voz do Senhor, porque o Senhor estará em silêncio. O Senhor não falará, o Senhor não ministrará, o Senhor não levantará ninguém para dizer as verdades da sua palavra, e eles ficarão completamente perdidos, completamente distantes da verdade, completamente abandonados. Não haverá resposta de Deus. O silêncio total e completo. Essa é a palavra que Miqueias tem para esses líderes que se afastaram da presença do Senhor. O texto continua: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo. O profeta agora então olha para aquela geração e diz: quanto a mim, chamando a responsabilidade para si, ele diz: eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio da justiça e de força para declarar a Jacó sua transgressão. Então, Miqueias está cheio do poder do Espírito Santo, porque em meio a uma geração que está apontando para uma direção completamente oposta à vontade de Deus, ele está apontando para a vontade de Deus. E precisa-se ter coragem, precisa-se ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus para se posicionar quando todo mundo está olhando para um lado e dizendo: não, olha, a verdade é aquilo, a verdade é aquilo. E você sabe que a verdade não é aquilo. Então você precisa ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, como Miqueias, para dizer: não, isso não é a verdade. Essa não é a verdade de Deus. Como nós precisamos de líderes espirituais, de líderes políticos, de pais, mães, maridos, em todos os campos onde Deus instituiu a autoridade, como nós precisamos de homens e mulheres que amam ao Senhor, que são cheios do Espírito do Senhor, que têm coragem dada por Deus para declarar: não, isso não está correto. Essa não é a vontade de Deus, não é assim que se faz, não é assim que a Bíblia determina. Então, nós queremos colher os benefícios de estar debaixo de uma liderança que ama a Deus. Porque quando não estamos debaixo de uma liderança que teme a Deus, nós só colhemos coisas negativas, como o próprio texto diz. Como o próprio texto diz. Então, muito cuidado, querido. Preste bem atenção na igreja que você frequenta. Preste bem atenção nas pessoas que você vota. Preste bem atenção se o seu lar, a sua casa, tem caminhado na busca da presença do Senhor. Porque tudo isso é ser espiritual, tudo isso é buscar a vontade de Deus. Porque nós precisamos de homens e mulheres que são cheios do poder do Espírito e que têm a coragem necessária para declarar a vontade de Deus, custe o que custar.
O texto continua, verso 9: escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue, Jerusalém com iniquidade. Ou seja, em outras palavras, vocês que são mentirosos, vocês que não defendem a verdade, é o que Miqueias está dizendo para os líderes de Israel. Vocês não amam a verdade, eles se apegam ao mal, eles se apegam à ganância. A palavra é pervertem, transformam, é como uma maçã podre dentro de uma caixa de maçã, tudo que toca apodrece. E eles estão levando o povo de Israel de mal a pior. Verso 11: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Qualquer semelhança com os nossos dias, mera coincidência, não é verdade? Quanta gente aí que está vendendo a fé, quanta gente pervertendo o evangelho, quantos políticos vendendo suas sentenças, quantos juízes vendendo suas sentenças, quantos líderes espirituais que não estão interessados no povo e no reino de Deus, mas estão interessados somente em arrancar o couro das suas ovelhas. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles não só fazem tudo isso que nós estamos declarando, como é se eles declarassem mais ou menos assim: mas o Senhor não está aqui? Mas o Senhor não ama Jerusalém? Mas o Senhor não nos escolheu? Não somos escolhidos do Senhor? E aí eles finalizam com a palavra: nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, eles usam a palavra de Deus, usam a mensagem da palavra de Deus para enganar o povo de Israel e dizer: fiquem tranquilos, nenhum mal nos acontecerá. Tem esse profeta maluco, Miqueias, dizendo tudo isso, mas fiquem tranquilos, enquanto os nossos bolsos estiverem cheios, nós profetizaremos a vocês: está tudo bem, nada vai acontecer, nenhum mal nos sobrevirá. Usam o nome de Deus. E o texto encerra dizendo: portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Líderes que trazem o juízo sobre si e sobre aqueles que eles lideram. Líderes que se acovardam de tratar pecados sérios. Líderes que, se o filho do presbítero fizer alguma coisa muito séria e errada, não tem coragem de chegar e exortar em amor. Líderes que se venderam por causa do prestígio. Líderes que se venderam por causa do salário. Pastores presbiterianos, muitas vezes, que não têm coragem de ser voz de Deus dentro de uma igreja que está se distanciando dos caminhos do Senhor. Porque se ele for voz de Deus ali, com toda certeza ele vai perder seu emprego. Líderes que colocam seus interesses acima dos interesses e da vontade de Deus. Meus irmãos, nós podemos olhar para esse texto e trazer aplicações práticas para a nossa vida em diversas áreas. Quando eu e você somos desonestos no nosso trabalho, na nossa atuação de vida, quando o povo vai lá no atacadão e rouba as figurinhas da Coca-Cola, não é? Para colocar no álbum. Gente, o dia que eu entrei no atacadão e eu vi um carrinho lotado de garrafinha de 600 da Coca-Cola, sem rótulo, o meu coração ele entristeceu de forma tão grande, porque eu olhei para aquilo ali e falei assim: está explicado porque que o nosso país é isso aqui.
Não tem lógica, irmãos. Pessoas que não têm moral, não têm caráter, que acham que, mas é só um rótulo. O que tem? Um rótulo só, não tem nada a ver, tá tudo bem. Pessoas que maximizam alguns pecados e diminuem outros, como se essas coisas não trouxessem o juízo de Deus sobre nós, como se Deus não tivesse interessado com as pequenas coisas. Então nós vivemos em uma geração perversa, nós vivemos em uma geração que, com toda certeza, perverteram o juízo. Uma geração completamente interessada no vem a nós. Mas se esse político for me beneficiar, eu não quero nem saber o que vai acontecer com o Flávio. Se ele vai me beneficiar, é isso aí. É uma geração que não tem caráter, não ama a palavra de Deus, não deseja a vontade de Deus, porque colocaram seus interesses acima da vontade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos sim aplicar a passagem à nossa vida pessoal. Não pense que esse texto é uma mensagem para um povo distante. Esse texto é uma mensagem para mim e para você, nos chamando, dizendo para nós: busquem a vontade de Deus, busquem a verdade de Deus, andem nos caminhos de Deus, desejem os caminhos do Senhor, deseje ser esse homem, essa mulher, cheio do poder do Espírito do Senhor, que vai ser luz para uma geração que caminha em trevas, uma geração errante. Como nós precisamos de homens e mulheres que amam o Senhor acima de todas as coisas, que temem o Senhor acima de todas as coisas, que se posicionam, que têm os seus interesses colocados em segundo plano, porque amam muito mais a voz de Deus e a vontade de Deus, que não estão interessados apenas nos seus próprios ganhos financeiros, mas estão interessados no reino de Deus. O texto bíblico é um chamado para nós. É um chamado para nos voltarmos para a presença de Deus. E entendermos que Deus nos chamou para sermos homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo. Homens justos e cheios da sua palavra. E essa justiça começa na nossa casa, irmãos. Essa justiça começa nos nossos lares. Quando nós não menosprezamos os papéis que Deus nos deu, como pai, como mãe, como marido. É por isso que, se o líder não exerce bem seus papéis como pai, mãe, marido e por aí vai, ele não tem autoridade para ser eleito dentro da casa do Senhor. Porque se ele não consegue administrar e cuidar as coisas dentro do seu próprio lar, como ele vai cuidar e administrar na casa do Senhor? Então o chamado de Deus para nós também é para que sejamos fiéis nas pequenas coisas. Que ao olharmos para a nossa família, para as coisas que Deus nos deu, não sejamos como eles. Ora, Fabrício, o que se espera de você é que você conheça o mínimo para você poder ensinar seus meninos. Ora, Fabrício, o que se espera de você é que você seja no mínimo verdadeiro e justo. O que se espera de você, Fabrício, é que você seja o mínimo confiável. O que se espera de você, Fabrício, dentro da sua casa, é que você seja no mínimo verdadeiro. Porque não podemos, como diz a Escritura, perverter os caminhos. Não, somos chamados a andar pelos caminhos, a trilhar os caminhos do reino de Deus, em verdade, em justiça, honrando ao Senhor, fazendo aquilo que adora e glorifica o seu nome, porque nós fomos chamados a sermos como Miqueias, homens e mulheres, cheios do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força. Então nós somos chamados a nos posicionar.
nos posicionar dentro da igreja. Porque um homem e uma mulher cheio do Espírito do Senhor se posiciona dentro da igreja. Então, o fulaninho veio na sua casa para falar mal dos outros lá dentro da sua casa. Você, como um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, vai falar o quê? Olha, acho que não é legal isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos encerrar essa conversa, vamos falar sobre a Copa, não é? E tantas outras coisas que envolvem o dia a dia, que muitas vezes a gente faz o quê? Passa um paninho aqui, passa um paninho. Não, vamos mexer com isso aqui não. Não, isso aqui deixa isso aqui. Não, nós somos chamados por Deus para sermos fiéis em todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos olhar para o Evangelho, nós possamos olhar para a cruz de Jesus, e encontrar nela transformação, mudança, encontrar em Cristo a força que nós precisamos, encontrar no poder do Espírito Santo tudo aquilo que nós precisamos para trilhar um caminho de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que não invertem a justiça e o juízo, que não oprimem, que são voz de Deus para uma nação perdida e distante, que buscam o Senhor, que não usam o nome de Deus em vão, que colocam seus interesses em segundo plano, porque o que mais honra, agrada ao nosso coração é buscar a vontade de Deus. E então, no último dia, nós estaremos de pé na presença do Filho de Deus, e Ele nos dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque esse é o nosso desejo, sermos fiéis ao Senhor, amar ao Senhor. E tudo isso é possível quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus e clamamos a presença dEle, clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida e nossa casa, nós podemos viver uma vida de adoração ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Te louvamos, pedimos Tua bênção sobre nós, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, porque muitas vezes somos omissos, Pai, nos nossos papéis. Muitas vezes sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Deus, como precisamos do agir do Senhor, como precisamos que o Senhor nos visite, Deus, com a Tua presença e o Teu Espírito Santo, muitas vezes iluminando a nossa mente e trazendo, Deus, a nós áreas do nosso caráter que precisam de transformação. Nós precisamos tanto, Pai, que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos dê, Deus, mais do Teu Espírito, para que sejamos cheios do Senhor e coloquemos todo o resto em segundo plano, Deus. Queremos, Deus, que a nossa vida seja uma vida cheia do Teu poder, que ama a Tua palavra, que deseja viver para a Tua glória, que deseja trilhar os caminhos da verdade e buscar a Tua santa presença. Pai, livra-nos dos líderes maus, livra-nos, Pai, dos enganadores, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite a amarmos o Senhor e a Tua palavra e a vivermos para a Tua glória. Muito obrigado, abençoe-nos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós não temos a nossa escola bíblica dominical, porque estamos de férias. Então teremos apenas o culto à noite, às 19 horas, e a nossa escola bíblica ela retorna